merece e tem que ir tomar primeiramente o senhor Paulo Brax, pessoa que se tiver que cuidar de duas tartarugas, uma foge e a outra engravida. Gente, pelo amor de Deus, nosso diretor executivo é Paulo Brax, aquele cara que é mais lerdo que uma lesma pra contratar uma pessoa, entendeu? E quando contrata é um bagre. Gente, eu nunca vi um time contratar tanto bagre quanto o Vasco ultimamente, gente, pelo amor de Deus. Esse tipo de reação da torcida do Vasco tem se tornado cada vez mais comum. Mas fica aqui no vídeo de hoje que eu vou te mostrar por que a história do Vasco vai mudar. Mas antes disso acontecer, eu vou te mostrar os capítulos dessa triste história do Vasco até aqui. Eu vou citar alguns momentos em que o torcedor vascaíno penou. Basicamente ficou triste e também não lembra com muita felicidade desses momentos. Então, para você que não me conhece, eu sou o Teles, sejam muito bem-vindos aqui ao canal. E sem muita enrolação, bora pro vídeo, solta a vinheta. Como eu disse, eu separei alguns tópicos para vocês verem quando começou essa maldição do Vasco. Então vamos lá para o primeiro tópico, que foi em 2008, o primeiro rebaixamento do Vasco. A cena que talvez mais resuma essa situação seja essa cena do torcedor do Vasco. Um torcedor subiu na marquise do estádio e ameaçou se jogar nas arquibancadas. O torcedor chegou a ficar com as duas pernas para fora. Até que numa intervenção rápida o policiamento conseguiu dominar o rapaz. O Vasco se reergueu e em 2010 voltou à elite do futebol brasileiro. Em 2011 montou um time competitivo, que brigaria por títulos. Inclusive foi campeão da Copa do Brasil, que é o último título relevante do Clube Vasco da Gama. Só corrigindo, Clube de Regatas Vasco da Gama. Mas no ano seguinte, em 2012, aconteceu algo que o torcedor vascaíno lembra com muita tristeza. Logo pelas quartas de finais da Liberta, Vasco e Corinthians se enfrentaram. E o Cássio defendeu essa bola aí. Em cima do Diego, olha a chance do gol, é a chance mais clara, ficou na cara do Cássio e bateu! Para muitos, esse foi o lance do ano, pois caso passassem do Corinthians, os torcedores do Vasco tinham a plena certeza que iriam chegar à final. E já que é para tocar na ferida, outro momento que os vascaínos lembram com tristeza é o segundo rebaixamento do clube, lá em 2013. O rebaixamento ficou marcado pela saída de Roberto Dinamite, o maior ídolo do Vasco da Gama. Inclusive, ele deixou o Vasco numa péssima gestão, sem um elenco que disputasse títulos e com dívidas milionárias. Além da fase não estar boa fora de campo, o Vasco ainda se viu prejudicado dentro de campo, quando em 2014, no ano seguinte, o gol de falta de Douglas contra o Flamengo foi invalidado, algo que deixou até Mauro César sem entender nada. E pro Mauro César reclamar de um roubo contra o Flamengo é pra coisa estar muito, mas muito feia mesmo. Mas seguindo com os nossos capítulos, o próximo foi o terceiro rebaixamento em 2015. Além de ser rebaixado em 2015, no ano seguinte, em 2016, eles ficaram em terceiro lugar na Série B. Algo que foi prejudicial para alguns vascaínos, pois eles acreditavam que eles deveriam ser campeões. Mas o que realmente doeu mesmo foi em 2018 perder a final do Carioca para o Botafogo com um gol de Joel Carli no final. Esse com certeza foi um dos episódios que os vascaínos realmente lembram com muita tristeza. Eu tava assistindo esse jogo e o meu pai ele é vascaíno doente. Eu lembro que quando saiu o gol do Botafogo, ele chorava igual criança e ficou muito nervoso na época. A partir daquele jogo ali eu lembro que ele parou simplesmente de assistir os jogos do Vasco. Ele tinha um casaco, um corta-vento da Força, ele queimou o corta-vento e eu lembro que a partir daquele momento ele parou de assistir o futebol por completo. Ele só assistia jogos da Champions, mas ele passou a cagar para os jogos do Vasco, jogos de qualquer outro time do Brasil. Eu lembro até que o meu irmão mais novo, né, ele torce pro rival. E meu pai tava cagando tanto pro Vasco que ele deixou meu irmão fazer a festa de aniversário com o tema do time rival. Pra você ver o que aquele jogo fez com o psicológico do torcedor vascaíno. Chega a ser bizarro. Mas outro fato que também não podemos esquecer foi o quarto rebaixamento em 2020. O não acesso para a Série A em 2021 e o difícil acesso em 2022, que ficou conhecido como a Batalha de Itu. E você, lembra dessa?
E por último, a gente pode concluir também que o Vasco fechou a pior SAF do Brasil. Enquanto o Botafogo está na liderança com uma SAF boa e boa gestão, o Vasco enfrentou grandes problemas, né? Porque teve aquela questão do Luiz Melo ser flamenguista, entre outras coisas também. Foram vasculhar a 77 lá em Miami e viram que alguns sócios jamais declararam nada. A 77 também é dona de alguns times na Europa e esses times estão caindo para a Série B. Então, assim, realmente foi prejudicial para o Vasco e está sendo até agora. Até agora, pelo menos, está sendo a pior SAF do Brasil. Além disso, o Vasco tinha a pior campanha da história nesse ano de 2023. Além de ter pior saldo de gols entre a Série A, B, C e D. Ou seja, esse episódio recente também com certeza ficou marcado na história do Vasco. Mas calma, torcedor, que a situação vai mudar. Eu disse lá no começo do vídeo, para você ter calma, que eu ia te apresentar uma situação que iria melhorar a vida do torcedor vascaíno e, consequentemente, do Vasco da Gama. E se você não sabe, o Cabo Daciolo, ele fez uma oração em São Januário, ele reuniu alguns irmãos, eu vou deixar o vídeo aqui. E, inclusive, ele fez uma vigília, se eu não me engano. Se liga. Jogadores que nos representam em campo. Que a nossa corrente de pensamento não seja negativo para os nossos jogadores. Senhores, nós acabamos de bombardear território inimigo. Você acabou de verbalizar Jesus, isso tem um poder muito grande no mundo espiritual. Eu acredito muito em Deus e provavelmente isso deu certo. Não sei como, mas o Vasco ganhou do Grêmio nesse domingo passado. Então, aparentemente, vai que o Vasco, sei lá, começa a vencer e do nada, pum, Sul-Americana ou até Libertadores. Irmão, se isso acontecer, pode ter certeza que na próxima campanha a presidente, o meu voto é do Daciolo. Papo reto. Tô falando sério. Mas e você? Acredita na volta do gigante da colina? Acredita nessa remontada do Vasco? Se você acredita, comenta aí embaixo. Ou se não, se o Vasco já tá perdido, comenta aí também. Não se esquece de deixar o like e se inscrever aqui no canal, porque isso me ajuda bastante. Esse foi o vídeo de hoje. Tamo junto e até a próxima.